Olá, eu sou a Aline Salmória e eu vim aqui contar para vocês como que foi o meu processo de luto. Pois é, isso é um assunto tão delicado, né? Tão difícil, tão único, tão particular, tão especial também. E eu recebi uma pergunta lá no meu TikTok. Para quem não sabe, eu sou terapeuta, né? Complementar, energética, terapeuta holística, em base de Axis e em Theta Healing. E eu recebi essa pergunta de uma moça pedindo para eu fazer um vídeo sobre luto, sobre como superar isso e alguma abordagem sobre essa questão. E é engraçado porque eu sempre pensei em fazer um vídeo, mas eu tinha algumas questões com isso e a vida, o universo traz uns sinais tão interessantes para nossa vida, porque hoje, exatamente hoje, já passou da 1 hora e já é dia 30 de março de 2021. Hoje faz exatamente um ano que eu perdi a minha mãe e em maio, né, dia 7 de maio, vai fazer um ano que eu perdi o meu pai, né? No ano passado, eu meus pais estavam doentes, não pelo a gente já estava em pandemia, mas não por causa da pandemia. Os meus pais estavam com câncer, a minha mãe estava com câncer no pulmão e o meu pai estava com câncer no fígado. E eles vieram a falecer e foi extremamente difícil, como você com certeza pode imaginar. E eu quero trazer para você aqui um pouco de como foi a minha história. E eu tô fazendo isso porque na época, quando eu eu passei por isso, né? No ano passado, quando eu passei por isso, eu busquei muitas histórias, muitos depoimentos, é, muitas histórias que fossem parecidas com a minha, para que eu pudesse me apoiar, para que eu pudesse me inspirar, para que eu pudesse ter alguma referência do que fazer e como fazer e enfim, eu espero do fundo do meu coração que seja contribuição aí para você. Infelizmente, junto com essa grande deusidência, né, que eu chamo, que eu não acredito em coincidências, mas justamente hoje fazer um ano, eu tinha até me esquecido e quando eu vi essa pergunta eu falei, cara, eu preciso fazer esse vídeo. Eu quero fechar com chave de ouro esse ciclo e trazer para vocês aqui a minha contribuição. Hoje eu consigo verdadeiramente falar sobre isso com facilidade, porque já foi, claro, muito difícil. Mas o mais importante é tentar trazer algum tipo de contribuição, inspiração, ajuda, acolhimento para você através desse vídeo. E, e é isso, vou contar mais ou menos como foi essa situação e como foi o meu processo. Para mim, o começo de tudo isso foi quando, né, a minha mãe faleceu no dia 30 de março e no dia 7 de maio, logo depois, o meu pai faleceu. Então, eu estava em luto já e eu já estava com meu pai, né, quase falecendo também. E E logo depois que aconteceu tudo, que a gente resolveu todas as situações ali, né, as burocracias para velar e tudo mais, velório, né, todo o processo ali de enterrar a pessoa, a gente já estava em pandemia, o meu pai já teve ali um velório mais curto, mais com poucas pessoas, e a gente já sofreu aí esse impacto, né, da pandemia, mesmo não sendo um velório de Covid, mas a gente já passou por isso ali. E, e assim, chegou um momento que eu cheguei em casa, né, depois de várias coisas, assim, eu tive, assim, o meu momento. Eu me permiti ter o meu momento.
e eu desliguei o telefone, eu não conversei com ninguém, eu escolhi não falar com ninguém e eu vivi essa dor, essa grande perda. Eu vivi assim a primeira fase, né? Depois eu vou falar durante o vídeo sobre essas fases. A primeira fase é ali, né, na psicologia eles falam que é a primeira fase é a negação e o isolamento. E eu realmente vivi isso durante 2 semanas. Eu fiquei totalmente, mas completamente, profundamente debilitada. Eu fiquei na minha cama, eu não levantei para nada, no máximo para comer alguma coisa e fazer xixi. Eu fiquei sem tomar banho, eu só dormia, chorava, acordava, dormia, chorava e acordava. Isso eu calculo que foi mais ou menos umas 2 semanas, um pouco mais, um pouco menos. Mas foi mais ou menos assim que eu me recordo. E esse foi o período que eu realmente me entreguei para esse sofrimento, me permiti realmente sofrer. E eu falo isso, gente, de um espaço de que eu tive um certo privilégio, porque as pessoas aí, a maioria das pessoas não tem, né, como parar a vida para poder sofrer, muitas vezes, né? Só que no meu caso, eu estava já em pandemia, a gente já estava em isolamento, já estava eu acredito que já até estava em lockdown. E depois que tudo aconteceu, a gente já estava sofrendo devido à doença mesmo em si, né? Todos os procedimentos, todo o sofrimento que a minha mãe estava e o meu pai também no hospital e correria para lá e para cá e várias coisas aconteceram na minha família. Então a gente já vinha num processo de sofrimento. E aí depois que eles realmente faleceram, eu eu tentei ainda, né, ter um convívio ali com algumas pessoas da minha família, as mais importantes, né, minha irmã e algum amigo ou outro. Mas chegou um momento assim que eu realmente falei, cara, eu preciso verdadeiramente sofrer. Eu preciso sofrer, eu preciso realmente ficar de luto. E eu fiquei. Essas 2, 3 semanas aí eu fiquei realmente deitada, chorando, dormindo e chorando, dormindo e acordando e fazendo só o básico do básico. A minha casa virou um lixo. Eu não arrumei, não limpei nada. Eu acho que eu fiquei com a mesma roupa. Uma vez ou outra eu ia, tomava banho, mas eu tava assim, tipo, sabe? Caguei, andei pra qualquer coisa, me senti realmente no direito de poder fazer isso. Na época eu nem sei como que eu me virei, porque eu tava desempregada, eu tinha parado de fazer tudo, né? E pandemia também, eu não sei direito como que eu fiz, mas eu acredito. Não, a gente não estava com a casa alugada. Ah, tava. A gente tem uma casinha, né? O terreno da minha mãe, eu fiquei morando na casa da minha mãe, porque, né, eu tenho uma irmã, mas tinha uma. Ela tinha a casa dela, enfim, e eu acabei ficando, né, nessa casa que era da minha mãe. E a gente tem uma casa de aluguel, né, no terreno, era uma casinha de aluguel, e essa casa estava alugada. E eu estava recebendo esse aluguel. Não era muito, mas era o suficiente para mim me manter. E aí eu vivi esse luto, essa primeira fase aí que era, né, o isolamento real. Eu não queria conversar com ninguém, eu não queria atender ninguém, eu não queria, sabe, conversar, eu não queria nada. Eu queria realmente ficar na minha bolha, ficar no meu sofrimento e, obviamente, passou um período em que eu tive na minha cabeça, assim, eu mantive na minha cabeça que aquele sofrimento precisava acontecer. Eu precisava colocar todo ele para fora e nessa fase eu realmente fiz tudo isso,
mas eu coloquei na minha cabeça que uma hora isso iria acabar, que aquilo era momentâneo, que aquilo iria ter um fim uma hora, que não ia ficar naquele sofrimento o tempo todo. Até porque eu tive momentos de depressão na minha vida quando eu era bem pequena, quando eu era bem novinha, e eu sabia que qual era o gatilho, qual era o caminho que aquilo poderia se tornar para mim, já que eu já tinha passado por esse fundo do poço, vamos dizer assim, né? E, e eu sabia que num momento eu teria que decidir fazer uma escolha, se eu queria continuar com aquilo e realmente me entregar. Obviamente que eu pensei em me matar, que eu pensei em acabar com a minha vida, que eu não queria mais nada na minha vida, mas chegou um certo sábado que eu decidi. Eu acordei num sábado, depois de umas 2, 3 semanas, e eu tinha dores, além daquele sofrimento, daquele vazio, daquele sentimento de... Nem sei explicar, é tão estranho aquilo, mas além de tudo isso, eu sentia dores físicas. Eu sentia que eu tinha sido atropelada, que eu tinha quebrado todos os meus membros, que eu estava totalmente machucada por dentro, assim, uma coisa bizarra. E eu, com muita dificuldade, eu levantei daquilo, eu falei, nossa, eu acho que já deu pra mim isso daqui. Eu vou levantar e agora acabou esse sofrimento. Eu não quero mais isso aqui. Se eu passar disso daqui, eu sei que isso vai me prejudicar profundamente e eu escolho fazer algo com isso. Eu escolho mudar esse ciclo agora, transformar. Eu tô pronta e eu senti, né, comigo que eu estava pronta para ir para o outro nível. E aos poucos, com o meu tempo, respeitando tudo que eu estava sentindo, respeitando toda a minha situação, eu comecei a voltar, né? Um pouquinho de cada vez, eu comecei a levantar, fazer uma comida que eu gostava, assistir um filme. Eu lembro que eu comecei claro que foi uma dificuldade eu ter uma constância, voltar a ter uma rotina, um tipo de vida um pouco mais normal e saudável, mas o que mudou também foi que eu me cerquei de muitas coisas positivas. Eu acordava, eu acordava e dormia escutando orações, eu tinha horas que eu escutava músicas de louvor, tinha horas que eu estudava ou lia alguma coisa do espiritismo, outras horas eu assistia histórias, depoimentos de superação. Eu procurei muitas histórias e isso foi também um outro ponto-chave, onde eu procurei histórias parecidas com a morte da minha mãe, parecidas com a morte do meu pai, pessoas contando sobre luto, inclusive aqui no YouTube e fora dele. Isso me ajudou muito, me trouxe assim um pouco de ânimo, sabe? De acolhimento, de carinho, as mensagens que depois eu tive coragem de abrir o meu WhatsApp e realmente ler tudo aquilo e talvez responder ou não, também não me coloquei nessa cobrança de ter que responder, simplesmente eu abri algumas mensagens das pessoas que eu realmente achava que iam me trazer algum tipo de acolhimento e li essas mensagens e me senti acolhida, porque a gente se sente extremamente sozinho, né? Principalmente quando a gente perde pai e mãe, né? Eu me senti totalmente desamparada e essas mensagens me trouxe um pouco desse carinho, desse consolo. Foi extremamente importante receber essas mensagens. Então, familiares e amigos e pessoas que realmente têm alguém que está passando por esse luto, mandem mensagens, sem cobrar, sem nada, só falem coisas assim do tipo: você não está sozinho, você realmente precisa
passar por esse momento da forma que você escolher, da forma que você conseguir fazer passar por esse luto, sem se cobrar, respeitando muito, assim, tendo muita empatia com aquilo que você que está passando por isso respeite, você mesmo respeite esse seu sentir e que as pessoas respeitem também. Aí depois desse movimento eu encontrei uma pessoa que, desde quando a minha mãe estava doente, eu encontrei uma pessoa que estava por um acaso não, né? Mas coincidentemente Deus me mostrou uma pessoa que tinha perdido também a mãe por câncer, que foi tratada também no mesmo hospital que a minha mãe. E não sei como, no Instagram eu vi uma foto dessa menina, ela mostrando ali saudades, alguma coisa desse tipo, desse gênero, e automaticamente eu fui lá e mandei uma mensagem para essa menina. E a gente começou a conversar e eu contei um pouco, né, sobre o que tinha acontecido, ela me contou um pouco e a gente começou a conversar algumas vezes, né, trocamos o WhatsApp e a gente conversou por vídeo e ela me mandava uns áudios e eu mandava uns áudios para ela e depois a gente não teve assim, porque ela mora em outra cidade, não teve assim tanto mais contato, mas naquele momento ela foi um suporte essencial na minha vida, porque ela me contou também a história dela, como que foi, e existem muitas coisas, né, gente? Não é só o luto, as suas questões, você entra realmente num profundo espaço ali de autoconhecimento, de se entender, de ver suas sombras, de ver o que aconteceu nessa relação que você tinha com esses pais, porque obviamente toda família tem dificuldade, tem problemas, né? Então foi um processo de perdoar e de se perdoar, né? Eu fiz muito Ho'oponopono para os meus pais, eu fiz muito Ho'oponopono para mim, eu orei muito, eu escutei músicas, né, que faziam sentido, né, que poderiam me trazer algum tipo de consolo. Eu gosto muito de música que fala de Deus, enfim. E mesmo sendo terapeuta energética, eu não tenho nenhum preconceito quanto a isso. Eu sou uma espiritualista, né, eu gosto de tudo um pouco. E aí chegou um momento que eu vou te chamar ali de segundo pilar, né? Que foi a raiva. Eu realmente vivi todos esses processos. Depois que eu entendi, eu comecei a estudar sobre o luto. Eu comecei a pesquisar todas as informações que tivesse sobre o luto. Eu comecei a sentir raiva, comecei a questionar Deus, por que que ele tinha feito aquilo comigo. Comecei a lembrar das outras cagadas que tinham acontecido na minha vida e comecei a somatizar tudo aquilo e comecei a pensar, meu Deus, mas por que que eu sofro tanto? Eu entrei muito assim num trauma e drama, que é super compreensível, né? E, e me questionei muito, briguei com Deus várias vezes e por que comigo? Por que tinha que ser agora? Por que eles? Por que eu não fui junto? Por que eu mereço viver agora? Por que eu preciso manter a minha vida agora? Porque qual é o sentido de eu viver agora? E, e diante de todas essas perguntas e toda essa raiva que eu sentia, eu comecei a realmente fazer esses Ho'oponoponos e comecei a dar espaço para ouvir outras pessoas, né? Para escutar histórias, né, das outras pessoas. Eu comecei a pesquisar sobre a vida da minha mãe. Eu encontrei, quando eu conseguia ter esses momentos, né, porque nem sempre a gente consegue mexer nas coisas da pessoa, né, mas eu comecei, aos pouquinhos, eu fui
olhando para as coisas da minha mãe, sentindo o cheiro da roupa, olhando para as coisas que ela escrevia. Ela tinha uma Bíblia onde ela escrevia muitas coisas, ela tinha versículos anotados e coisas que ela mesma escrevia, fotos, orações que ela escrevia à mão e muitos papéis, muita coisa dentro dessa Bíblia que era praticamente um diário dela, assim. E aquilo foi me trazendo também um certo consolo, foi me trazendo como se eu tivesse próxima dela, e a cada vez que eu tava ruim, que eu tava triste, que eu tava desolada, eu abria aquela Bíblia e tinha uma foto, tinha uma mensagem da minha mãe, tinha algo anotado. Eu me apeguei profundamente naquilo e aquilo foi me reerguendo também. Esse foi um outro pilar bacana. E, e aí, depois dessa raiva, desse perdão e tudo mais, aí a gente entra na terceira fase, que é a barganha, né? De você começar a falar assim, bom, pelo menos isso foi dessa forma e não dessa forma. Começa a querer jogar com Deus, né? Com o universo, enfim, com a vida. Se isso não acontecer, eu vou fazer tal coisa. Ainda tem um pouquinho de raiva, mas é um questionamento assim de você tentar negociar, sabe? A volta dessa pessoa e, e muitas tentativas de tentar ver essa pessoa em sonho. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível e intuitiva e sempre tive muitos sonhos simbólicos assim, e eu sonhava muito com a minha mãe. Eu não sei te dizer se isso aí cabe a quem achar que isso é um sinal, se não é, mas eu tive muitos sonhos com a minha mãe. E era muito bom. Obviamente que eu acordava chorando, mas enquanto eu tava ali sonhando era bom, porque era como se eu tivesse junto, do meu pai também. Eu tinha um apego maior com a minha mãe, né? Por isso que eu tô falando mais dela, assim, mas o sofrimento foi igual, sabe? Por mais que eu não tivesse convivido tanto com meu pai, por mais que a gente tivesse as nossas desavenças, né? Isso tudo se transformou em nada quando eu perdi, né? Quando eu tive que passar por essa perda, né? Dele também. E depois dessa negociação aí, que a gente acaba vendo que não leva a nada, porque nada vai mudar esse fato, né, do que aconteceu. E, e esse sofrimento eu comecei a condicionar ele também. Eu comecei a voltar a ter uma rotina meio normal, comecei a voltar a querer trabalhar, e eu comecei a condicionar que momento do meu dia que eu ia sofrer, que momento que eu ia chorar e qual é o período que eu ia fazer isso, né? E funcionou, assim, funcionou. Também conciliou que na época eu peguei eu comprei um curso que era sobre autoconhecimento, sobre a minha profissão e sobre carreira e tudo mais, e aquilo foi muito positivo também. Então eu acabei inserindo na minha rotina um momento de estudar e era um assunto que eu gostava. Então eu me permiti também fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Nossa, é muito interessante também deixar claro que eu tive um senso de discernir ali tudo aquilo que eu realmente queria fazer. E porque num momento desse, muitas pessoas poderiam pensar assim, nada mais faz sentido, né? Mas eu tive um senso de pensar assim, cara, eu gosto
disso daqui, esses assuntos aqui eu gosto, é isso que eu vou focar. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de ver filme, eu gosto de estudar sobre isso. Eu vou eu vou comer isso, vou fazer aquilo. E outra coisa também que eu fiz que foi muito bom pra mim, que foi mais um pedacinho da minha libertação ali, do meu colocar pra fora, né? Eu escrevi cartas, né? Como se fosse pra minha mãe, pro meu pai, pra Deus, sei lá. Dizendo tudo como eu tava me sentindo, de coisas que eu gostaria de ter falado e não falei, de coisas que eu lembrei que era legal, de algumas vivências, como se ela estivesse ali. Eu conversei com a minha mãe através dessa carta, teoricamente, né, gente? Mas eu escrevi uma carta como se a minha mãe fosse receber. Escrevi uma carta pro meu pai dizendo tudo que eu senti e tudo mais. E eu pude colocar tudo isso pra fora, assim, e foi ficando cada vez mais leve. E, e aí, após isso, vem a quarta fase, que aí é realmente a depressão, que eles falam, né? Os psicólogos falam, que eu identifiquei como a fase de apatia, de você viver quase que praticamente num piloto automático ali, e foi a primeira vez que eu percebi que o piloto automático muitas vezes é ótimo para algumas coisas. Quando você desenvolve o teu autoconhecimento e fica consciente para algumas coisas, você consegue meio que dominar algumas coisas, você consegue meio que usar as coisas a seu favor. E eu usei esse piloto automático ao meu favor, onde eu fazia as minhas coisas, enfim, assim, meio que sem muito sentido, meio que fingindo não, mas não adiando, mas escolhendo o momento de sofrer. Mas chegou um momento que eu só fiquei assim num silêncio, num limbo de vou assistir essa coisa aqui só para ter algum barulho aqui, para ver alguma coisa, vou ficar aqui rolando o feed eternamente, me dane-se até eu pegar no sono, vou deitar aqui numa grama até, sei lá, eu sentir vontade de levantar e voltar para cama, vou sentar no chuveiro e ficar ali até eu sentir vontade de levantar e de sair, né, de voltar para cama, porque a gente estava em pandemia também, não tinha muito para onde ir. As tarefas de casa e, tipo, pagar conta, essas coisas, foi uma coisa que eu adiei muito, deixei, tipo, muito pra quase não ter mais como não pagar, porque sair de casa não era uma opção nem pela pandemia e nem pra mim, porque eu não tinha vontade de fazer nada que não fosse viver o luto, que não fosse as tarefas que eu gostasse de fazer. E mais uma vez eu falo que eu tive uma certa acabou conciliando, né, de a gente estar em pandemia e eu poder estar ali vivendo o meu sofrimento, isso foi muito importante, mas também de eu ter algum tipo de condição, mesmo que mínima, para viver e eu não dependia, ninguém dependia de mim ali para sobreviver também. Eu não tenho filhos, eu sou sozinha, eu tenho minha irmã, só que ela é casada, tem a vida dela, então ninguém dependia de mim, ninguém precisava dos meus cuidados, da minha atenção, né? Então facilitou isso também, né? E eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha e também isso facilitou também, porque eu pude realmente ficar na minha bolha e sofrer do jeitinho que eu queria e passar pelas minhas fases do jeito que eu quis, né?
E aí, essa apatia que eu chamei aí de depressão, onde eu tava fazendo as coisas assim, tipo, ok, vou olhar o sol só pra olhar, vou escrever alguma coisa aqui só por fazer, vou sentar aqui e ficar em silêncio 5 horas, porque, sei lá, tipo apatia mesmo, sem, parece que o dia ia e voltava, né? Segunda, terça, quarta, a semana passava e eu tava ali, naquele limbo, parecia. E aí, logo depois disso, veio a aceitação. Porque daí eu comecei a perceber que nada ia mudar o fato de que meu pai e a minha mãe faleceram e eu não poderia fazer nada para mudar isso. E ninguém poderia fazer nada para mudar isso. E daí não cabe, né? A gente querer tentar mudar isso, porque isso não tem o que fazer. É a única coisa, como diz o ditado, que a gente não tem jeito, né? É a única coisa que realmente não tem como resolver. É simplesmente aceitar que isso aconteceu, que eu estava sofrendo e estava colocando para fora tudo aquilo e respeitar tudo que eu estava sentindo. E comecei a perceber que eu poderia rir assistindo um filme, que eu poderia sim ver uma comédia e perceber que não era tudo tão horrível. Percebi que eu poderia ter vontade de fazer coisas divertidas, escutar músicas legais e ver conteúdos que me divertissem também, sem culpa, porque existe também uma cobrança, sei lá, eu percebi isso em algumas pessoas da minha família, enfim, amigos, assim, tipo, mas como assim você me questionando algumas coisas, mas enfim, não vem ao caso. Mas percebi que eu poderia agora dar risada se eu quisesse, que eu poderia, sei lá, na minha cabeça que eu poderia conversar com a minha mãe, que eu poderia mudar as coisas na minha casa, mexer nas coisas dela e começar a separar para doar e mudar a energia daquela casa, dessa casa e deixar a casa do meu jeito, de uma forma que eu me sentisse mais com a minha cara. E eu fui e os meus dias começaram a ser menos tristes, até que eu pensei assim, pode ficar um pouquinho